O brasileiro, ele sabe falar inglês? Não sabe. E nem espanhol. Então não tem milagre para aprender inglês. Não tem Não milagre. existe curso rápido. Não existe curso rápido, então tomar cuidado com essas promessas mirabolantes, sabe? Não adianta. Inglês, ele leva tempo e ele é dolorido. Pô, e se leva tempo, é melhor começar com criança? E outra, dá para aprender inglês velho? Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Rapcast. Eu sou o William, host do podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, um tema que é global, que é o inglês. A aprendizagem sobre o inglês, quanto o inglês é importante para o brasileiro, o que o inglês representa quando a gente fala de progressão de carreira, desenvolvimento profissional, propriamente acesso à informação no mundo globalizado. E para falar sobre isso, estamos um convidado mais que especial, ele que é CMO da Rap, coordenador da Comissão de Educação da ABF, cofundador do Centro Britânico. Com vocês, senhoras e senhores, Bruno Gagliardi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, William. Prazer estar aqui, muito feliz. Achei que ia ser o primeiro convidado, mas tudo bem. Tô aí É o no quarto, pódio. Quase peguei o pódio. Quase pegou o pódio, tá certo, tá certo. Bruno, pra gente começar esse podcast, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, tanto na educação quanto no inglês, para quem está nos escutando, conhecer um pouquinho mais sobre você e entender todo o repertório que você tem. Legal. Bom, vou até tentar contextualizar um pouco desse histórico com o movimento depois para olhar mercado de fato, né? Uhum. Acho que desde que eu nasci, eu cresci e vivi dentro de uma escola de inglês. Então, minha mãe, em 1986, grávida da terceira filha, resolveu comprar o Centro Britânico, né? Ele foi fundado em 69 por um britânico. Naquela época, o inglês, e eu acho que hoje é muito parecido com a tecnologia, as pessoas que faziam inglês, elas iam trabalhar com aquilo e geralmente eram professores para darem aulas de inglês, né? Então, esse britânico, ele veio ele veio importado de uma escola chamada St. Paul's, em São Paulo, uma escola super tradicional, internacional, britânica, porque naquela época você não encontrava professores brasileiros que tivessem essa capacidade de dar aulas de inglês. Então, ele veio e ele viu uma grande oportunidade de começar a preparar professores brasileiros para ocuparem essas vagas. E ele criou o Centro Britânico, criou em frente à PUC, lá em São Paulo, justamente para pegar os alunos de letras, de pedagogia. E uma dessas alunas era minha mãe, né? Então, que fazia letras na PUC, começou a dar aulas no Centro Britânico, ela tinha muito interesse pela língua inglesa. Ela e uma sócia começaram a desenvolver isso durante muito tempo, até o momento que ele, acho que não aguentou muito o Brasil, acho que naquela época já era difícil, né? Resolveu que ir embora e ofereceu, né, para essas professoras se elas tinham interesse de continuar com o negócio. Então, elas compraram ali o Centro Britânico, na época com 60 alunos, com uma ideia de levar o inglês muito além de só o adulto, só o professor, mas para a criança, né? Eu acho que em 86 o Brasil ainda era muito fechado, né? Mas acho que depois do governo Collor ali começaram a abrir mais as fronteiras, o pessoal começou a viajar mais para fora. 94 com o real, eu acho que todo mundo teve uma capacidade financeira muito melhor. Então acabou pegando um vento muito favorável nesse momento e compraram a escola, começaram a desenvolver a escola, né? Então, como eu falei, né? Desde que eu nasci, eu vivo dentro desse ambiente e eu tinha muita dificuldade. Para mim era uma coisa, eu tinha um pouco de aversão à questão do inglês por conta disso, né? Porque era muito fácil, era muito do dia a dia e eu era um pouco rebelde, né? Eu sou filho do meio de 3 com 2 irmãs. Que Filho eram do tudo meio certinho. geralmente é... E ela... Então, na escola eu nunca gostei de fazer inglês, não gostava de estudar inglês. E minha mãe falava, eu ia mal nas provas, ela falava, não vai falar que sua mãe teve escola de inglês só, né? Até o momento que, ali com uns 13, 14 anos, eu lembro que eu fui numa palestra na PUC, inclusive, sobre trabalhar na Disney. E eu falei, puxa, eu queria muito trabalhar fora, sabe? E aquilo me despertou um negócio do inglês, porque assim, por que o inglês era importante antes? Porque senão você não vai conseguir um emprego. Mas era muito distante da minha realidade. Conseguir um emprego, com 12, 13 anos falar isso, não era uma coisa que mexia comigo, né? Mas no momento que eu vi uma coisa que era relevante na minha vida e que eu precisava daquilo para alcançar, mudou 100%
a Uhum. minha cabeça em relação àquilo. Eu comecei a ter muito mais prazer de fazer as coisas, de assistir um filme sem legenda, sabe? De tentar estar mais imerso possível para aquele objetivo específico. Perfeito. E isso depois, né, anos mais tarde, quando eu voltei para ajudar na formatação da franquia, me trouxe isso muito forte, de eu preciso personalizar. Cada pessoa que está se matriculando e querendo fazer inglês, ela está com algum sonho. E eu preciso entender esse sonho para mostrar para ela que eu vou ajudar ela na parte do inglês a concretizar isso, né? Uhum. Então, eu tive a felicidade daí com 19 anos de conseguir um emprego nos Estados Unidos. Fiquei quase 2 anos, né, trabalhando. Foi na Disney? Não, não foi na Disney. Eu não tinha o sorriso do Pateta. Mas eu fui trabalhar com marketing, né? Eu tentei ficar mais na minha área. Primeiro numa montanha de esqui e depois eu fui trabalhar com franquia numa rede de supermercados. Tá. E quando eu voltei pro Brasil, meus pais falaram: nosso sonho é transformar o Centro Britânico numa franquia. Só que a gente não confia no modelo de franquia porque franquia perde qualidade. Eu falei: poxa, uma baita oportunidade pra gente criar uma de qualidade então, né? E a Uhum. gente começou a desenvolver esse processo. E daí foi justamente nesse momento que vocês talvez recriaram o Centro Britânico como era feito para o modelo de franquias e continuar essa expansão. Inclusive, é um tema para um segundo podcast, né? O mercado de franquias do Brasil. Exatamente, esse é Muito bom, bom. esse é bom. E foi isso, né? Porque daí eu acho que entender. A gente tem várias etapas, né, do mercado quando a gente olha assim. Então a gente tem uma época que precisava convencer as pessoas do inglês. De repente, todo mundo já estava convencido. Só que hoje, se a gente parar para pensar, as pessoas já se convencem. Se você perguntar para qualquer pessoa se o inglês é importante, já fala que é. Uhum. Mas são poucas as que ainda que conseguem dominar, né? Então, Perfeito. a gente tem lá os 1% dos alunos que realmente são fluentes, né? Que tem um nível CAI, um nível C1. Ao passo que a gente tem, eu acho que 18,5% das pessoas no Brasil que fizeram um curso superior. Então, a pessoa que tem o inglês, ela se destaca mais do que ainda hoje Propriamente o curso um curso. superior. Mas mesmo assim a pessoa não faz o inglês, né? Então, Uhum. existe às vezes alguma resistência, um tempo de aprendizado, o imediatismo, mas que eu acho que com as tecnologias elas vão quebrar cada vez mais, eu acho que essas Uhum. questões para a gente democratizar mais o Perfeito. aprendizado. Era até uma das perguntas que eu tinha escrito aqui, você acabou respondendo, o brasileiro, ele sabe falar inglês? Não sabe. E nem espanhol. Porque brasileiro acho que sabe falar espanhol. Então, essa curiosidade, no Centro Britânico, a gente, além do inglês, a gente tem francês, italiano e alemão. E a segunda língua que eles mais compram é o francês. E eu fiz essa pesquisa. Por que não o espanhol? Não, porque o espanhol eu já me viro. Mas é isso, assim, eu acho que... Experimenta viajar para um país que fala um espanhol. Ninguém Exatamente, entende você. Você pode até entender o que estão te dizendo, mas você conseguir exato. comunicar, É muito esquece. complicado. Então, eu acho que qual que é o problema, né? A gente, durante muitos anos, né? Eu tenho uma característica que eu gosto muito de estar na ponta para escutar o aluno, entender os pais dos alunos. Quando a gente trabalha com uma criança, e aí é um processo mais longo, o pai não vem perguntar quanto tempo demora o curso. Né? Ele vai perguntar de preço, ele vai tentar entender de metodologia, mas ele não tem pressa. Ele vai botar o filho dele com 3 anos no Centro Britânico e vai ficar até os 16, é parte do processo de aprendizado já para o pai. Assim como Uhum, ele não questiona a escola. Poxa, por que eu preciso ficar todos esses anos na escola? Não dá para fazer o ensino médio num ano só? uhum. Ele estuda de manhã, à tarde, à noite? Não existe, né, esse questionamento. Só que quando adulto, essa é a primeira coisa que eles perguntam. Quanto tempo vai demorar? Então existe, eu acho que no Brasil, esse problema da pressa, e aí, né, quando meus pais falavam que as franquias não eram boas, eu entendo que não era a questão das franquias. Mas quando você quer atingir uma massa, você tenta, né, ver aquela dor, né, que o pessoal usa, Uhum. e trazer alguma coisa que supra aquela dor. E aí os caras entenderam, poxa, se tempo de aprendizado é uma dor, eu vou vender um curso rápido. Então muitas pessoas fizeram os cursos rápidos, só que quando é que elas vão descobrir que aquele curso não funcionou? Na hora que ela precisar usar o inglês de fato. Então ela fez o curso, ela se formou. Nossa, eu peguei muita gente assim. Não, mas eu sou formado em tal escola. E aí na hora dele fazer uma entrevista de emprego, ele não consegue, ele não tem um Então, nível, não tem milagre para aprender não tem inglês. Não milagre. existe curso rápido. Não existe curso rápido. Eu acho que é igual ao português, sabe? Vamos pensar numa criança, quanto tempo ela demora para começar a aprender a falar. É Uhum. um processo, sabe? E então existem já dados, se a gente pegar da Europa, do quadro como europeu, que mostra o número de horas que você precisa estar exposto
Uhum. Tanto, né, indiretamente, quanto de aulas guiadas para você dominar Tá. as questões. Então não tem segredo, só que a gente gosta, né? Eu acho que no Brasil a gente gosta de tentar, às vezes, pegar uns atalhos. E Uhum. durante muito tempo, eu acho que vigorou aí os últimos. Agora não mais, mas há uns 10 anos atrás vigoravam os inglês em 18 meses, e que vai Uhum. preparar o aluno para ele ser um pré-intermediário. Ele vai saber se virar em algumas coisas, mas ele não vai ter aquele inglês para se destacar, para competir contra um nativo, para competir contra um indiano, contra um chinês que realmente estudam, sabe? Perfeito. E daí, quando você traz até esse cenário de competir com um indiano, com um chinês, o cara que, a pessoa que ela estudou inglês, ela tá apta a interagir com o mundo, né? A interagir com um mercado globalizado, justamente por isso que o concorrente não vira propriamente só o brasileiro, mas vira o chinês, o indiano, o inglês, o próprio americano, né? Agora, você mencionou aqui rapidão, falou do quadro comum europeu, né? É isso? Isso. O que que é isso? Dentro desse contexto, como que as pessoas elas conseguem se autoavaliar e também avaliar se a escola de inglês que elas estão fazendo, se o aplicativo de inglês que elas estão usando para estudar é bom, é consistente ou não? Perfeito. Ó, o que é o quadro comum europeu? Quando começou a ser criada ali a zona do euro, eles escolheram o inglês como a língua que ia unir todos os países ali que compõem o euro, né? Hum. E para que isso tivesse um nível mínimo de balizamento, eles criaram esse quadro para falar o que é um italiano pré-intermediário, o que é um espanhol pré-intermediário, para que eles tivessem uma linha única, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, às vezes você vai fazer um curso de inglês que é o curso avançado. É o nome que ele deu. Não quer dizer que o avançado dele é o avançado nosso, é o avançado do outro. É simplesmente o nome do curso. Uhum. Eles combateram isso criando esse quadro comum europeu. Então, basicamente, eles usam do A1, um aluno que nunca fez o inglês, está Uhum. iniciando, até o C2, que é o proficiente, que vai trabalhar com a língua. Então, um professor, um doutorando, enfim. Para mostrar que se essa pessoa ela é um B1, você pode esperar isso dela. Então existe, né, do lado dessas letras, os can do's. O que essa pessoa está apta a fazer. Uhum. Então você vai pegar num A2, essa pessoa está apta a anotar um recado, ela está apta a contar um pouquinho sobre ela. Então a gente consegue ir entendendo esse balizamento para falar, poxa, uma pessoa eventualmente que quer trabalhar numa multinacional, ela precisa saber escrever um e-mail, ela precisa saber fazer uma apresentação. Então nesses can-do você vai fazendo um comparativo com o Uhum. nível que ela precisa, Entendi. né? Então como que a pessoa consegue hoje dentro do mercado olhar para isso? Há 10, 15 anos atrás, nessa época que estava muito forte os cursos rápidos, o quadro comum europeu não era difundido Tá. porque ia contra essas questões, né? Então, se você pegar um curso de 18 meses, geralmente ele te leva para um A2, B1 no máximo. Uhum. Então, na hora que você vai ver o can do, o que essa pessoa consegue fazer? Ela consegue viajar para fora sozinha, pegar um táxi, comprar uma roupa, mas ela não vai conseguir dar uma palestra, escrever um e-mail, aplicar para uma vaga. Então, talvez ela tenha até um pouco de dificuldade na hora de preencher as coisas na hora de chegar no país, sabe? Vai ter uma Uhum. palavra ou outra que ela vai ter dificuldade. Uhum. Vai passar um perrenguezinho, Vai né? passar um Tá perrenguezinho, mas certo. vai saber se virar, sabe? Aham. E como no Brasil a gente fala pouco, essa pessoa ela já fica muito acima da média, né? Então se ela vai com os amigos, ela já parece, ó, essa pessoa ela fala mais. Uhum. Então, o quadro comum europeu servindo para isso, ele ajuda quando o pai, né, a criança ou mesmo a pessoa que está buscando para ela como adulto, balizar e saber se aquela escola que ela está indo falar, até onde vai levar. Então, por exemplo, tem algumas escolas que o nível máximo que ela chega e ela dá essa certificação é o FCE, que é o Hum. quê? É um certificado de nível B2, Que é o nível mais avançado do do intermediário, intermediário. tá? Então, assim, você é um intermediário. Uhum. E a gente tá falando talvez da maioria das escolas no Brasil. A maioria das escolas chegam no B1. E qual que é a complexidade daí que você tem? Qual que é o ciclo quando a gente olha para isso? As escolas querem vender, querem comoditizar. O que é? Vender rápido e barato. Uhum. Para vender rápido e barato, ela tem que botar um professor barato. Então, muitas vezes, ela pega um professor que não tem um nível B2. Como é que ele vai ensinar alguém a ser B2? Uhum. Então, as escolas, a grande maioria das redes, elas acabam achatando a capacidade delas por conta da mão de obra que elas vão ter.
Tá. No Centro Britânico, a gente sempre primou para trazer professores C2. Uhum. Entendendo que esse professor, ele consegue, do A1 ao C2, ele vai conseguir fazer esse processo, né? E o que que é interessante? Existem dois tipos de certificação quando a gente olha para o inglês. O linguístico, que eu posso ter, você pode ter, tipo, vamos lá e tiramos C2. Só que existe também o didático, eu sei dar aula. Por exemplo, eu sei falar português. Uhum. Eu não sei ensinar português para ninguém. Isso aqui é um... Eu não sei. Conjugue o verbo num tempo tal, já não vou saber. Uhum. Né? Essa pessoa que ela é C2, por exemplo, em português, ela sabe todas essas questões, sabe? Então ela vai ter esse nível linguístico, só que ela tem também uma certificação, que é uma certificação didática, que é o CELTA e o DELTA. E que os professores do Centro Britânico, ou eles tiram essa certificação de mercado, ou eles fazem um curso nosso para ter essa certificação. Que não basta você saber o inglês, você precisa também saber dar aula. Perfeito. Que às vezes eu escuto muito, vocês têm professor nativo? Quero estudar com um australiano. Cara, isso não quer dizer nada. Se esse australiano não souber dar aula, ele só sabe falar inglês. Eu sei falar inglês, também não sei dar aula de inglês, sabe? Então acho que tem todas essas questões que são importantes e que infelizmente, né, por a gente ser curso livre, não regulado, tem a parte boa, mas tem essa parte ruim de que cada um pode falar o que quer e vende e eu acho que quem for mais sexy aos olhos do mercado ali, pode ser que ele leve esse aluno. Ó, para você que acabou de escutar isso aqui, pode ser que a sua escola te leve somente até o nível intermediário. Presta muita atenção, que você esteja na escola errada, tenha comprado uma promessa mentirosa e muitas vezes você acha que está voando no inglês, quando na verdade está só na média. Posso até dar um conselho em relação a isso? Por favor. Gostei disso. Porque tem algumas escolas que elas falam assim, se você não conseguir aprender, a gente devolve seu dinheiro. E aí você vai ler o que é o não conseguir aprender, é uma nota num certificado específico. Só que essa nota, ela é um A2. Então, a pessoa acha que, nossa, conseguiu a nota no certificado, mas é uma nota que não vai levar ela a lugar nenhum. Que é o segundo também grau do olhar iniciante, isso, né? que é importante, sabe? Então, tomar cuidado com essas promessas mirabolantes, sabe? Não adianta. Inglês, ele leva tempo e ele é dolorido, por vezes. E se leva tempo, é melhor começar quando criança? E outra, dá para aprender inglês velho? Vou falar sobre esse negócio da criança, tem até várias pesquisas estão saindo agora muito interessantes. O cérebro de uma criança, né, vamos pensar assim, né? Hoje, com medicina, com tudo que está acontecendo, a expectativa de vida tem aumentado muito. Então as crianças de hoje provavelmente vão viver até os 100 anos. Qual que é o problema das pessoas chegarem aos 100 anos? As doenças neurodegenerativas, então Parkinson, Alzheimer, que são coisas que estão cada vez mais crescentes, né? O inglês, ou qualquer idioma que a criança aprenda, né, quando a gente olha o cérebro bilíngue de uma criança, de uma pessoa adulta depois, estão sendo feitos vários estudos que mostram que se você aprender uma outra língua na primeira infância, então vamos falar dos 3 aos 7 anos, se estiver desenvolvendo isso, você cria outras conexões neurais que retardam em 7 anos o aparecimento dessas doenças. Então, para alguns países, o inglês na primeira infância ele já é meio que utilizado quase como uma política pública de saúde, de longo prazo. Porque a gente vai estimulando, né, e às vezes, né, nesses estudos, na abertura do cérebro, mostra que aquela pessoa tinha o Alzheimer, mas ela não tinha manifestação, porque ela tinha criado outras conexões que suplantavam aquela perda de massa cinzenta, né? Então, eu acho que assim, quanto antes, melhor. E não só por conta disso, mas por conta da naturalidade, eu acho que ali, aquele processo do cérebro de informação, a criança não sabe quando ela está usando o inglês, vira uma coisa mais natural, sabe? Às vezes tem uns pais que falam para mim, poxa, eu estou preocupado, porque às vezes mistura o inglês com o português. E é a melhor coisa, porque dentro do repertório dele, ele está buscando a palavra que faz mais sentido para ele para descrever aquela questão. Ele não precisa saber se é português ou inglês. Depois ele vai, na alfabetização, ele vai entendendo esse processo. E depois de mais velho, é super possível também. Só que tem um esforço muito maior, né? Uma disciplina, porque quando a gente, né, vira adulto, a gente começa a ter várias outras obrigações, né? Que é diferente de quando o pai bota com 3. Você vai até os 16, você sabe que toda segunda e quarta você vai lá no... Quando você é adulto, você tem que ter uma disciplina muito forte. E o inglês vai concorrer com várias outras coisas. Poxa, tô no trabalho, agora me botaram aqui, eu preciso conseguir vender mais.
ou vou fazer esse curso com inglês, como é que vai adaptando tudo isso? Eu acho que todos os adultos que eu vejo que aprendem e que vão bem, né? Eu tenho um amigo meu hoje trabalhando no Google que falou: fui chamado pelo meu ex-chefe, mas não. Cara, eu tenho inglês do colégio, estudou comigo na escola. Vocês têm alguma coisa aí para em 6 meses eu dar uma. Uhum. E aí ele fez aula particular todos os dias, durante 6 meses, fazia atividade. É como se ele estivesse morando fora. Tá. Cara, e o cara conseguiu passar na entrevista, depois foi melhorando, né? Esse, Uhum. esse processo do inglês. Então, eu acho que a primeira coisa para o adulto é ele entender que aquilo vai destravar alguma coisa que seja importante na vida dele. Porque se ele estiver Uhum. botando inglês só para ir para o LinkedIn, vai ser difícil ele botar a disciplina necessária para fazer com que aquilo aconteça, sabe? Entendi. Mas é super aprendível, né, o inglês Uhum. com mais velho. E lá no Centro Britânico já ocorreu de vocês terem alunos idosos, né? 60 a mais? Já a gente tem inclusive um curso, chama Golden Years. E o que a gente percebe, né? 60 anos já é considerado melhor idade. Uhum. E as pessoas elas estão super ativas, De fato. elas estão muitas vezes com a vida resolvida e elas têm uma necessidade muitas vezes de socializar. Então a gente Uhum. desenvolveu esse curso e o que é interessante nisso? Tem muitos desses alunos qual que era a motivação deles fazerem o curso com a gente? Além dessa parte da socialização, de Uhum. manter o cérebro ativo. Meu filho mora nos Estados Unidos e eu quero visitar ele sem ele saber que eu tô indo. Que quando vai, o filho vai buscar, porque a pessoa não fala inglês, não, Uhum. não vem para cá, você não vai saber. Então tinham várias dessas pessoas que queriam fazer o curso para ir surpreender, para Uhum. interagir melhor com o neto que está sendo formado fora do país. Aham. Então existe muito, é engraçado, né? Essa questão, porque existe muitas pessoas com interesse e essa pirâmide está invertendo, né, no Brasil. Então Uhum. cada vez mais a gente vai ter pessoas de melhor idade buscando e super ativas, Uhum. com gente morando fora, enfim. Uhum. E só que nessa idade muitas vezes não é só inglês, é o pessoal que daí quer fazer um francês, sabe? Eles querem Aham. quase como uma realização ali de alguma Perfeito. coisa importante para a Você vida. falando disso, até fiz uma associação aqui. Lembrei, né? Nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Mas meus avós têm quase 80 anos e um dos motivos que acanha eles de viajarem para fora do país é justamente não falar inglês com fluência, né? Então, eles acabam preferindo ficar aqui no país do que ir para fora, justamente pela dificuldade de ter que enfrentar uma imigração, de ter que ir num shopping, ter que responder perguntas que eles não sabem responder, né? Pedir talvez uma comida. Então, principalmente o meu avô, ele tenta se desenrolar e hoje com a tecnologia ele até vai bem, mas ele pensa duas vezes antes de ir justamente por conta disso. Não é tão confortável. Não é E confortável. olha o que é curioso disso. Uma vez eu fiz um workshop, porque a gente criou um curso para a época da Copa das Olimpíadas, né? Chama Hello Brasil. E a gente fez um workshop com quase 20 gringos, assim. Uhum, E eles não falam português. uhum. Quando eles vêm pro Brasil, eles vão pro McDonald's, que eles têm medo de ir para um restaurante e pedir alguma coisa que eles não entenderam. Olha só. Então isso, o que mostrava pra gente, faz com que as pessoas elas não consigam aproveitar o que tem de melhor no país que elas estão visitando. Uhum, Porque pelo receio, às vezes ela vai no que já é conhecido, que já sim. existe no país de origem, para não ter alguma surpresa desagradável. E a Uhum, mesma coisa com o brasileiro. Então você não é incomum quando você está lá fora, você vê os brasileiros todos juntos, fazendo alguma coisa que eles já estão acostumados aqui, não arriscando coisas diferentes. uhum. Eu acho que o legal de você conseguir saber a língua é justamente você conseguir aproveitar o máximo daquela cultura diferente. Perfeito. Faz muito sentido. A gente passou por isso no começo da nossa fala, eu queria voltar nesse tema que é bastante importante, né? Já que é bom começar a aprender o inglês desde pequeno, na primeira infância. E a gente tem vários pais que nos assistem aqui, pais de crianças aí dos seus 3 até os seus 15, 18 anos. E além, claro, de colocar numa boa escola, né, que foi o que a gente falou, e quais são os critérios que qualificam uma boa escola de inglês, mas que outras maneiras mais corriqueiras, entremeadas na rotina, que esses pais podem utilizar para inserir o inglês de forma natural na rotina dos filhos. Legal. Uma vez em 2016, eu fui para Islândia.
E eu não conhecia ninguém que tinha ido pra Islândia. Hum. E eu não sei se você já leu alguma coisa em islandês, que tem 85 consoantes numa palavra e 2 vogais. Eu falava, meu, falar pra minha esposa, falar, eu não sei como é que a gente vai se virar lá. Porque aquele negócio, eu vou olhar pra uma placa, até eu olhar o mapa aqui, porque a gente não sabia se ia ter GPS, né? A gente vai se atrapalhar. E eu fiquei muito surpreso que todo mundo lá fala inglês. Então é um país com 300 mil pessoas, no meio do nada, com todo mundo falando inglês. E eu comecei a perguntar pro pessoal de lá, pra taxista e tal, como que foi esse processo de aprendizado? E foi uma coisa meio top-down do governo. Então o que que acontece? Você ligava a TV islandesa, não tinha nada em islandês. 100% em inglês, sem legenda. Então foi uma coisa assim, vamos botar essa turma tão imersa nesse processo que Uhum. eles vão começar a ter familiaridade e vão aprender, Uhum. né, o inglês, né, no caso lá. Então, o que que eu vejo, por exemplo, hoje, né? Meu filho tem 2 anos ainda, então não é uma preocupação essa necessariamente, mas o quanto mais familiarizado a gente está, né, com o som, com a leitura, mais a gente vai aprendendo, né? Uhum. Eu, particularmente, como eu gosto muito de ler, uma das primeiras coisas que eu fiz nesse processo foi começar só a ler coisas em inglês. Uhum. E isso vai criando um repertório que você não sabe nem de onde veio. Então, eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, eu falava umas palavras que até às vezes me dava insegurança. Eu falei, cara, eu nem sei se é isso. Só que vem tão natural, eu não Aham. sei onde eu aprendi. Não foi numa aula, não foi. Foi, né, dessa convivência, né? Então, quando eu era mais novo, tinha as músicas em inglês no rádio, tipo, pô, deixa eu ver a letra. Então, eu acho que para esses pais, quanto mais imerso a criança puder estar, melhor. Porque eu acho que também um dos problemas que a gente tem no Brasil é que a pessoa faz inglês, ela fala inglês aquelas 2 vezes, por exemplo, que ela vai na escola, e não Uhum. fala mais nada em momento Uhum. nenhum, sabe? Então, eu também acho exagerado, às vezes, que eu vou num shopping e vejo um pai falando inglês com a criança, assim, sabe? Eu também acho que não é necessariamente isso. Mas, Uhum. sabe, trazer mais estímulos, dar um livro de leitura em inglês, Uhum. assiste alguma coisa se for assistir 100% em inglês, Uhum. conversa, vê o entendimento. E uma coisa para evitar, né, para os pais de qualquer forma. Porque o aprendizado da língua, que realmente funciona e que está fundamentada num quadro como o europeu, ela não é uma questão de tradução. Então, às vezes, eu pego alguns pais e falo, meu filho está fazendo colégio bilíngue, aí chama a criança e fala, como é que fala teto? Como é que fala parede? E aí, às vezes, a criança não sabe, porque está fora do contexto. Ela sabe, mas Uhum. existe uma contextualização desse processo, sabe? Uhum. Então, para os pais tomarem muito cuidado com a ideia da tradução, Tá. porque saber traduzir não quer dizer que você sabe falar. E muitas dessas escolas lá comerciais, no começo, o que elas faziam? Eu vou ensinar para o William 200 palavras em uma semana, ele vai saber aqui falar todas essas coisas aqui, ele vai saber, Uhum. ele acha que ele sabe falar inglês. Aí você vai tentar montar uma frase, você não consegue. Perfeito. Então você sabe fazer as coisas. Então eu acho que para os pais é muito importante isso, botar mais imerso, para quem pode, fazer viagem, eu acho que tudo. Uhum. E assim, faz viagem e bota a criança para se comunicar de alguma Para forma, sabe? interagir. É isso. Legal. Então a gente está falando aí de, claro, buscar uma boa escola, né? Uma escola que entregue um ensino de qualidade, que entregue aí, o nível adequado, seguindo o quadro comum europeu, mas também ter micro hábitos que botam o inglês na Perfeito. rotina dessa criança. Muito fera. Até sobre isso, né, que nós falamos, esses micro hábitos, eu entendo que a tecnologia ela vem talvez para somar a essa rotina, esses micro hábitos e como o inglês ele entra no dia a dia do brasileiro, né? O que você enxerga em relação a esses avanços da tecnologia e aprendizagem do inglês e de idiomas propriamente, mas também a maneira como a própria tecnologia vai facilitar talvez uma viagem para fora, uma conversa rápida? Você acha que ela vem para acabar com os idiomas? Ela vem para somar os idiomas? O que você vê sobre isso? Eu acho que a gente fez um estudo, 2000 eu não lembro agora exatamente, mas faz alguns anos, para entender o tamanho do mercado do inglês no Brasil, né? E são 30 milhões de pessoas que já fizeram, estão fazendo ou têm interesse de fazer no próximo ano. Uhum. Então, isso para a gente fica muito claro que o inglês, o interesse de fazer, não é para todo mundo. Então, 30 milhões dá o quê? 15% da população. Então, você vai ter 85% da população que não quer fazer por algum motivo, né? Uma das coisas que a gente viu lá que tem um corte interessante, que a partir dos 34 anos cai bastante o interesse de fazer inglês, porque o inglês está muito atrelado à questão da carreira, mercado de trabalho. Uhum.
Então, assim, eu acho que do ponto de vista de substituição da tecnologia, eu acredito que essas pessoas que não precisam do inglês vão usar e vai ser super bacana, né? Então, a pessoa hoje que, por exemplo, vai pro seu avô e para sua avó, se eles não forem fazer, hoje eles vão ter mais comodidade para ir para Uhum. fora. Mas é aquela questão, eles não vão conseguir se conectar com a pessoa culturalmente naquele cerne que eu trouxe na outra resposta, né? Agora, como que a tecnologia vai ajudar o que existe hoje de quem realmente está precisando e querendo aprender inglês, né? Então, eu trouxe essa questão do cérebro aí, das conexões, né? Então, eu acho que o falar inglês é uma das coisas que acontecem durante todo esse processo de aprendizado, né? Eu Uhum. acho que tem a questão da disciplina, várias coisas que a gente falou aqui, e o mundo está ficando cada vez mais fácil, a pessoa está ficando cada vez mais preguiçosa para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Mas eu acho que a tecnologia, né, diferente de quem vê como uma ameaça, eu vejo para a educação como um todo e para a gente do inglês, que é sensacional, é finalmente a gente vai conseguir personalizar esse processo. Então, Uhum. por exemplo, né, quando eu fui fazer o inglês, como eu falei para vocês, o meu grande interesse era conseguir aplicar para trabalhar fora. Tá. Só que dentro da minha turma, eu tinha isso, tinha a pessoa lá que estava fazendo inglês porque queria fazer um intercâmbio, tinha a pessoa que queria fazer o inglês para passar no vestibular, e isso fazia com que a gente tivesse que ter essa mescla dos interesses ali, sem necessariamente ser uma coisa personalizada para cada um. Hoje isso mudou 1000%. Então, Uhum. se uma pessoa está fazendo inglês porque ela quer, por exemplo, passar no Google, poxa, hoje dá para você emular numa IA generativa as perguntas que vão ser feitas nessa entrevista e você usar isso para ir medindo esses avanços, né? Mas eu acredito que essa parte, e aí até quando o quadro como o europeu traz, essa aula guiada, ela é fundamental nesse processo para te levar por Uhum. esses caminhos, né? Essa é uma dúvida, né? Até os nossos próprios parceiros do Centro Britânico falaram, poxa, e agora, né? Com essas IAs, porque dá para você aprender inglês com IA. Uhum. Só que dá para você hoje botar também na mesma IA e falar, eu quero ganhar 10 milhões até o final do ano. Monte um plano. Ela vai montar. E para você. Dificilmente você vai ganhar É 10 milhões isso. até o final do Então ano. ela vai falar, não, você consegue fazer o inglês, faz isso. É muito difícil a gente fazer isso individualmente, sozinho. Então eu acredito que a tecnologia ela vem muito para somar nisso, numa questão de personalização, de tangibilização e de manter essa motivação e essa vontade de aprender cada vez maior. Porque o inglês, para mim, ele é meu lifelong learning, porque a gente vai ter várias etapas da vida que a gente vai precisar deles de maneira diferente. Perfeito. Então, eu acredito que a tecnologia vai ajudar nesse sentido. Maravilha. Deixa eu contar então um pedacinho aqui de como a nossa história se une para quem está ouvindo a gente. Lá em 2023, a REP, né, que é a empresa de educação que trabalha habilidades técnicas e sociocomportamentais para crianças e adolescentes, fez uma fusão com o Centro Britânico, né? Então, o Centro Britânico naquele momento tinha 54 anos de história, hoje com 56. Tinha 50, agora tem 54. Sim. E agora você me pegou. Te peguei, Você enfim. fez fazer uma Mas conta a aqui. REP, olhando para o mercado, entendendo que a educação de qualidade é um pilar indispensável para nós, nos fundimos com o Centro Britânico e incorporamos o inglês ao portfólio de produtos da REP Educação. Então, hoje, quando nós falamos de inglês, dentro do nosso guarda-chuva aqui, nós temos, claro, duas marcas, né? O Centro Britânico e o inglês na REP, que é by Centro Britânico. E foi dessa forma que eu e o Bruno nos conhecemos, nos aproximamos. Aí, quando a gente fala de marcas, de escolas que realmente buscam entregar um inglês de verdade, um inglês de qualidade, tenho certeza que a REP e o Centro Britânico, juntos, unidos, fazem isso com a maior excelência do mundo. Brunão, tem duas perguntas que eu gosto de fazer no final dos podcasts, né? Uma delas, a primeira delas, na verdade, é uma pergunta de âmbito técnico, então é mais específico ao inglês. E a segunda é de âmbito pessoal, e você fica livre para responder o que você achar mais conveniente. A primeira pergunta é a seguinte: se você pudesse, se você tivesse um superpoder, né, ou um milagre acontecesse, e existisse algo que que se você falasse, o Brasil inteiro ou o mundo inteiro conheceria, ouviria, passaria a desenvolver essa habilidade sobre o inglês. O que você gostaria de ensinar para essas pessoas?
Pra mim, essa busca pelo significado, assim, sabe? Eu acho que se cada pessoa tivesse essa capacidade de olhar o inglês como ferramenta para atingir algo maior, para dar significado para a vida delas, a gente teria um prazer em aprender e não uma resistência por não saber o porquê que a gente está fazendo, né? Uhum, Eu sinto que tem muita gente que faz porque tá no conto popular de que inglês é importante. uhum, Só que ela não tem esse significado. E aí ela faz para preencher lá no LinkedIn, como eu falei. Se ela tiver claro que esse inglês pode destravar uma série de coisas para ela, que ela pode ter uma amplitude de vida muito maior. Eu costumo brincar, tenho amigos meus que, tiveram a mesma infância, a gente teve a mesma coisa. E eu brinco que é como se fosse um avião. Você saiu 1 grau para um lado e o outro 1 grau para o outro. Cara, os destinos vão ser completamente diferentes. uhum, E muitas vezes a gente não entende isso, a gente fica tentando justificar o final pro começo, né? E na uhum, verdade são detalhes, né? sim. Então, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, eu ouvi de um amigão meu, ele falou, você acha que eu vou lá para trabalhar para gringo? Esse mesmo amigo meu, com 35 anos, estava desempregado, querendo vender tudo para virar taxista. E eu acho que era por uma mentalidade naquela época que ele tinha de que, cara, eu não tô indo pra cuidar de gringo. Eu tô indo Uhum, pra uma coisa que tem significado pra mim, de perfeito. desenvolvimento e tal. Graças a Deus, esse meu amigo tá super bem, mas com 35 anos ele foi pra um outro país fazer aquilo que eu fiz com 18, entendeu? Justamente, justamente. Que belo conselho, hein? E a segunda pergunta, que tem um pouco da linha da primeira pergunta também, mas daí ela é mais aberta, de âmbito pessoal. Se você pudesse comunicar uma mensagem para o mundo inteiro, uma mensagem que você carrega do Bruno para o Brasil, para o mundo, o que você gostaria de dizer? Eu tenho um negócio que hoje pra mim é muito forte, assim, né? Porque acho que a gente vive um momento de. Eu acho que sempre viveu, né? Desde que eu nasci, o Brasil tá em crise, é uma coisa meio mundana, só que eu acho que a gente sempre acha, o ser humano achar que a gente tá vivendo um negócio diferente, inédito, nossa, agora. Mas eu acho que com tudo que tá acontecendo no mundo, né, nesse momento, eu vejo muito pessimismo, assim, em muita gente, sabe? Como se o Uhum, mundo fosse uma coisa ruim. E eu acho que as coisas, elas não são nem boas nem ruins, elas vão muito do significado que a gente dá para elas, né? Então eu tendo a olhar e tentar, com as pessoas que estão próximas a mim, a tentar olhar sempre a parte boa, não numa visão ingênua, uhum, mas de gratidão da vida mesmo, assim, sabe? Às vezes eu falo pra Dani, né, minha esposa, ela é meio brava no trânsito. E aí, sei lá, acontece alguma coisa, buzinas. Fala, cara, esse cara, eu não sei o que tá acontecendo na vida dele. Só que eu tô indo pra minha casa, ficar com o filho que eu mais amo na vida. Tipo, sabe, eu não vou deixar esse aham, cara acabar com a minha. Com o que eu tenho aqui, porque as coisas são boas, sabe? uhum, E eu podia estar olhando, puxa, agora eu vou pra casa, nossa, agora eu vou ter que botar pra dormir, se ele não. Então, eu acho que começar a tentar ter uma visão mais positiva das coisas, sabe? Desses significados. Então, é uma coisa que eu tenho tentado trazer, porque durante muito tempo eu via tudo como negativo. E eu vi que isso aí foi me prejudicando, foi me fazendo uma pessoa mais amarga, achava que todo mundo estava errado, só eu estava certo. E a hora que eu comecei a entender que, por exemplo, né, no meu caso lá, ter um filho prematuro, poxa, é muito difícil, mas tem várias coisas que são muito boas. uhum. Deixa eu pegar as coisas que são boas, sabe? Isso me ajudou a ter uma visão mais ampla da vida, assim. Então, eu acho que é isso Muito que bom, fica pessoalmente. muito bom. Eu achei que você ia perguntar o que é a vida. Vamos entrar nesse Não, dilema? não, não. Vamos deixar para um próximo podcast. Muito bom, então chegamos ao final do nosso quarto episódio. Bruno, obrigado. Obrigado por esses minutos aqui, por compartilhar um pouco do teu conhecimento. Para você que acompanha a gente até aqui, obrigado. Se você ainda tem dúvidas, se você está numa boa escola de inglês, no caminho certo para se desenvolver, e quer se tornar, né, uma pessoa seguindo o quadro comum europeu com inglês avançado, mas não sabe ainda onde você se encontra no meio dessa jornada, volta um pouquinho, alguns minutos, escuta o podcast de novo, que eu tenho certeza que você vai encontrar essa resposta. Também não esqueça de deixar o seu like, um comentário de algum insight que foi gerado, qualquer dúvida que você possa ter. E mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui. Vou dar um presente para as pessoas. Ah, Se você quiser saber onde que você está do quadro como europeu, independente da escola que você esteja, entra no site do Centro Britânico e faça lá o Placement Test, que aí você vai receber essa resposta. boa.
Valeu!